Então, vamos iniciar aí, né? Eu vou contar um pouco para vocês aí, compartilhar um conhecimento que eu tenho com base na minha experiência em uma empresa de saúde suplementar, né? Que é a Central Nacional Unimed. E aí eu vou aproveitar todo esse contexto para falar um pouco de R e Analytics e como isso pode ser aplicado, né, nesse tipo de empresa. Aí, falando agora um pouquinho sobre mim, né? Vou me apresentar aqui para vocês. Sou a Carla Oliveira, sou uma Belo Horizontina que reside em São Paulo já há mais de 6 anos. E isso acaba sendo um fato até um pouco engraçado, por causa da questão do meu sotaque, que aqui em São Paulo todo mundo percebe que eu não sou daqui. Só que como o meu sotaque já mudou bastante, é difícil alguém conseguir chutar corretamente de onde eu sou. E aí, com o tempo, eu fui notando que meu sotaque muda conforme os lugares onde eu vou. E aí, enfim, eu também sou estatística, né, por formação pela UFMG. Me formei em 2012. E aí, desde então, eu tive aí uma vida profissional voltada para a parte analítica, tanto de forma mais generalista, só para geração de insights e coisas desse tipo, e também um analytics voltado aí para modelagem estatística. E aí, durante essa trajetória, eu convivi com pessoas de vários setores corporativos, né? Porque eu comecei trabalhando numa consultoria global, que é a Accenture, e por causa dela eu passei por projetos em clientes de vários setores. Aí, né, na área de telecom, área de seguros, depois trabalhei num projeto estatístico mesmo de previsão de demanda, na área de bens de consumo perecíveis, foi bem legal. E aí foi nesse projeto que eu cheguei à conclusão de que realmente meu sotaque muda conforme os lugares para onde eu vou, porque eu tive que viajar por causa desse projeto, e aí eu ia com frequência para o Rio de Janeiro e voltava. E aí teve um dia que eu estava no táxi indo para o aeroporto, né, daqui em São Paulo, né? E aí comecei a bater um papo com o taxista e tudo mais. E aí o taxista me fez aquela pergunta: "Ei, moça, de onde você é?" Aí eu contei, eu moro aqui em São Paulo, mas eu não sou daqui. Eu sou de Minas, eu sou de BH. E aí ele me respondeu: "Nossa, sério?" Eu: "É, por quê?" "Não, porque pelo seu sotaque eu achei que você fosse carioca." E assim, fiquei até meio espantada, né, porque, nem sei como isso aconteceu. Eu não usava aquele S chiado, né, bem marcado que geralmente o carioca tem, mas aparentemente eu já tinha pegado alguma coisa. E aí depois eu fui para um projeto temporário aqui no Banco do Brasil, da matriz aqui em São Paulo. Eu fiquei menos de 2 semanas, ajudando num processo de reestruturação da classificação da carteira de clientes do banco. Foi um trabalho mais só de data mining mesmo, né? As bases eram muito grandes, e aí em 15 dias, menos que isso, não teria aquele tempo suficiente para mudar a realidade de forma analítica, né, dentro do banco. Aí depois eu trabalhei numa agência de publicidade e propaganda, na qual eu fiquei muito num dos clientes, né, que é o setor de eletrodomésticos, que é a Whirlpool, e também convivi com uma diversidade de pessoas muito grande. Foi uma experiência bem interessante e bacana, assim, sabe? E aí, por fim, eu trabalhei na Central Nacional Unimed, né, entre o final de 2018 até setembro de 2019. E atualmente eu estou fazendo uma pausa aí na carreira, refletindo sobre todas essas experiências, né, que foram bem diversas, sobre toda a minha vida profissional aí, aproveitando esse momento de pandemia, e também porque eu tenho novos projetos aí, incluindo tanto objetivos pessoais quanto profissionais. E, e aí, diante de tudo isso, eu já cheguei à conclusão de que eu sou uma pessoa realmente que vive de diversidade, não tem muito jeito. Tanto que até a minha escolha pelo curso de estatística também foi algo muito pautado nisso, né, de gostar de trabalhar com coisas diferentes. Então, quando eu soube do curso, foi a salvação da minha lavoura, realmente.
porque na época, ali do ensino médio, eu ainda não sabia muito o que eu queria, justamente por gostar de muitas coisas diferentes. E, atualmente, além de eu ser uma amante dos números, né, eu também gosto muito de causas que incentivam a inclusão, o desenvolvimento profissional e o humano feminino na área de dados e tecnologia. Então, eu estou muito contente aqui por participar desse evento hoje. Eu quero agradecer as meninas do R-Ladies, né, por terem me dado essa oportunidade. E, em paralelo, eu também estou auxiliando aí uma pessoa num projeto relacionado com ajuda a mulheres que sofrem de relacionamentos abusivos. E a coordenadora desse projeto é uma profissional de direito e agora também trabalha como terapeuta. Né? E, fora isso, tem muito mais sobre mim. Aí aqui eu já estou antecipando para vocês o meu dado de contato, né? Vocês podem anotar aí, depois, fora da palestra, quem quiser ter algum contato comigo, vocês podem ir lá, entrar no LinkedIn, né? O meu LinkedIn ID é Carla M. Stat, e trocarmos algumas ideias aí, e desenvolvermos algum relacionamento aí, um networking, tá bom? Agora eu vou passar para a próxima parte, que é mostrar para vocês aqui como eu pensei em dividir essa palestra. Eu preferi estruturar assim em 2 momentos e trazer todo o conteúdo para cá de uma forma mais simplificada e resumida possível, focando na parte contextual aí da saúde e de um fato muito marcante e que interessa muito às operadoras de saúde, no trabalho aí atualmente. E aí, depois desse primeiro momento que eu vou falar disso, eu vou passar para um exemplo de aplicação de um modelo estatístico que é possível, né, para prever a causa de óbitos dos clientes, são os beneficiários de um plano de saúde, para ajudá-los a melhorar a sua qualidade de vida preventivamente. Tá bom? Então, vamos para a próxima parte. Então, falando aqui para vocês, né, o desafio na saúde, uma coisa que chama muita atenção é esse número de 30%. Por quê? Porque é uma porcentagem que é a porcentagem anual de mortes da principal causa de óbitos do Brasil e do mundo, que são as doenças cardiovasculares, e esse percentual também foi observado esse ano em pacientes de Covid-19 internados em CTIs no Brasil e no mundo. Tiveram alterações cardiovasculares, e isso foi visto num estudo feito pela Faculdade de Medicina da UFMG. E aqui, outra coisa que eu notei também é que esse número ocorre de forma geral no Brasil e no mundo, e considerando os fatores que causam esses óbitos por doenças cardiovasculares, a porcentagem de ocorrência desses fatores é que varia um pouco. Isso vai depender de várias coisas. Aí aqui, eu vou mostrar para vocês, né, assim, uns prints de trechos de reportagens e artigos que trazem à tona essa questão aí, né, das pessoas que sofrem de doenças cardiovasculares, e aqui temos o Paulo Saldiva, que é um dos coordenadores de um projeto que faz um estudo na USP, né, que andou ocorrendo em paralelo esse ano, que também observou de forma bem marcante assim, a ocorrência de algum evento cardiovascular com pacientes internados por Covid-19 também, né? Além disso ter sido observado em Minas, isso também foi observado aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Aí aqui a gente tem um outro trecho de matéria, né, da agência FAPESP, que está, inclusive, ligada ao jornal da USP, onde também foi publicada essa matéria, né, afirmando que pacientes diagnosticados com Covid e que faleceram no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, revelaram que alguns deles morreram principalmente em razão de alterações cardiovasculares desencadeadas pelo SARS-CoV-2. E aí, isso traz um outro ponto de atenção, é que, além de pensar em
todas as variáveis possíveis, os fatores de risco que já eram existentes antes da pandemia, se o coronavírus também não passaria a ser um novo fator de risco por um certo período e qual seria a duração desse período. Eu creio que para uma operadora de saúde isso já seria muito relevante para considerar isso nos seus estudos e criar ações aí voltadas para a medicina preventiva, e por isso que eu incluí isso aqui também. Aqui a gente tem um outro trecho aí do estudo, feito lá na Faculdade de Medicina, que aí é uma afirmação da professora Sueli Rezende, que é uma das autoras do estudo, envolvendo os pacientes internados por Covid em CTIs, e aí ela fala de um risco aumentado que assim era de 1% e depois agora passou para de 3 a 10%. E aí, por causa disso, a gente fala de um valor que é um risco aumentado entre 3 e 10 vezes maior do que é visto normalmente. E aí, confirmando essa confiabilidade, né, desse número de 30%, se a gente continuar pesquisando pela internet, a gente tem também artigos científicos falando, né, confirmando que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte do mundo. E aí, diante de tudo isso, né, eu acho que é muito natural perguntar, o que explica um evento cardiovascular? E dentro de uma operadora de saúde, pensando aí na base de utilização, né, nos beneficiários do plano, a gente trabalha com muitas variáveis, uma quantidade muito grande, e a relação entre elas, às vezes, é muito complexa. E pensando nisso aí, eu levantei aqui umas 4 variáveis, né, só para nossa reflexão aqui de uma forma mais simplificada, e até também para facilitar o entendimento de como elas entrariam no exemplo de aplicação que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente poderia, por exemplo, considerar a idade, ou o tempo de plano, né, que a pessoa está nesse plano de saúde. De repente, ela tem vários casos de pessoas que já morreram de coração na família, e daí, de repente, já começou a pensar no seu futuro, né, e aí ela resolveu entrar no plano, e aí qual seria essa relação, né, também pensando na idade. Pensando no uso de medicamentos para hipertensão arterial. Então, será que aí é um fator de risco, né? A pessoa é uma pessoa hipertensa. E sexo. Com relação a essa variável, foi observado que no mundo, a tendência mundial é que a maioria das mortes acontecem com indivíduos do sexo masculino, e no Brasil essa tendência já muda. Aqui, as mortes por doenças cardiovasculares acontecem mais com as pessoas do sexo feminino. Essa é uma outra coisa curiosa aí que eu aprendi durante o trabalho fazendo análises nessa área. E aí, também pensando nesse conceito de o que explica um evento, aí vou mostrar aqui para vocês um exemplo usando análise discriminante, que é um modelo estatístico de agrupamento, que tem o objetivo de classificar e agrupar grupos diferentes de acordo com essas variáveis que a gente insere no modelo. E aí, exatamente, essas variáveis que a gente questiona e levanta e faz a pergunta, será que elas que causam esses óbitos, essa doença cardiovascular? Aí, de forma técnica, elas seriam as variáveis independentes do modelo. São as variáveis que eu incluo no modelo para fazer a minha estimação, depois fazer as previsões e depois concluir se elas explicam de forma adequada o evento ter ou não ter uma doença cardiovascular.
E aí aqui, de forma bem resumida, eu acabei colocando os principais passos dessa modelagem. A princípio, eu tinha pensado em colocar o código aqui, rodar um exemplo e trazer essas coisas de maneira mais detalhada. Só que aí eu acabei decidindo deixar dessa maneira, até por causa realmente da minha instabilidade de conexão. Isso já tem sido alguma coisa de vários dias que tem ocorrido aqui. E aí, então, eu vou conduzir essa apresentação de maneira mais conceitual. Vai ter algumas linhas de código por aqui, e o script mais detalhado vai ser disponibilizado depois da apresentação. Eu posso compartilhar isso com o diretório do R-Ladies. E os slides também, eles vão ficar disponíveis aí após a apresentação, tá bom? Então, pensando na modelagem em estatística, entrando no R e colocando esse modelo, o primeiro passo que eu costumo fazer é saber quais pacotes eu preciso instalar e carregar no R antes de rodar os comandos. Né? Que alguns comandos costumam depender aí desses pacotes. Aí, depois eu informo ao R em qual diretório está o meu banco de dados, para que eu possa trazer esse banco de dados para o R e trabalhar com ele dentro do R. Aí, na sequência, eu carrego esse arquivo de dados e aí eu posso fazer uma análise exploratória desse arquivo. Aí, em seguida, eu estimo a função discriminante, e aqui o exemplo que eu coloquei é uma função discriminante linear. E aí, por fim, fazer predições. E aí, além disso, é importante verificar as classificações feitas pelo modelo e também avaliar a qualidade do mesmo. Aí, aqui, de forma bem resumida, né, nessa aplicação, o que eu fiz? Vou mostrar aqui em forma de código como essa função foi estimada. E aí aqui nessa linha a gente tem o seguinte: eu criei um objeto chamado d.l, né, da discriminante linear, mas vocês podem nomear um objeto da forma como vocês quiserem, para colocar a minha função discriminante dentro dele. Aí a função discriminante no R é estimada pelo comando LDA, né, Linear Discriminant Analysis, e dentro dele eu coloco os meus parâmetros. Aí aqui do lado esquerdo, cardio, que é a variável que eu dei esse nome no meu arquivo de dados para dizer que esse beneficiário teve ou não teve um evento cardiovascular. E no meu banco de dados eu categorizei cardio como 0 e 1. Aí depois eu incluí todas aquelas variáveis daquelas perguntas que eu levantei para analisar e verificar se elas explicam a ocorrência desses eventos de cardio. Aí eu incluí a idade, depois no arquivo, né, eu nomeei como TP underline plano, o tempo que essa pessoa está no plano. Depois eu incluí TP underline medic, underline impert, para registrar se essa pessoa faz o uso de alguma medicação para hipertensão e o tempo de uso dessa medicação, e depois a variável sexo. E aí, quando eu coloco esse comando, eu também tenho que informar para ele parâmetro data, que é o momento em que eu informo de qual base de dados que eu estou retirando essas variáveis. E aqui, no caso, o meu arquivo de dados chama-se CDV. Eu criei um arquivo em Excel chamado CDV, com 46 registros, e para poder simular esse modelo. E aí, o meu passo seguinte é fazer as predições, de acordo com esse modelo. No R, antes das predições, dentro do objeto d.l, eu consigo ter acesso à equação estimada, quais foram os coeficientes, verificar isso de maneira mais detalhada, para depois partir para as predições. E aí, nesse passo
fazer as predições, eu criei um objeto chamado p.l, onde eu coloquei dentro dele o meu modelo discriminante aqui, né, o d.l. Coloquei esse operador pipe para dizer que, por favor, pegue esse modelo e faça a previsão dos dados para mim nesse arquivo chamado CDV, né, através do comando predict. E aí, em seguida, eu fiz uma verificação observando a classificação dos elementos, né, como os elementos acabaram classificados com esse modelo estimado. Aí, para isso, a gente utiliza o comando head, e dentro dele o parâmetro que a gente declara aqui são as previsões em que eu coloquei dentro do objeto p.l, e esse cifrão class e extrai para mim somente as classificações recebidas aí com esses elementos. E aqui só os 18 primeiros elementos, para eu não ter que percorrer a base inteira, que em alguns contextos práticos geralmente é muito grande. Eu trabalhava com uma base que crescia cada dia, era uma base de atendimentos, e quando eu saí da empresa, essa base já tinha mais de 300 milhões, né? É muita coisa, e com certeza não para de crescer. Aí uma maneira de facilitar o trabalho, né, para efeitos de ter uma noção do que está acontecendo, a gente pode utilizar esse comando. Aí, em seguida, uma outra questão de interesse é saber a probabilidade daquele valor original lá do meu banco de dados, né, teve ou não teve o evento, de ser real ou não. Né? Aí que 0 e 1 significa não ter o evento e 1 ter o evento. E aí, mais uma vez, eu extraí a minha variável lá do meu objeto, p.l, as probabilidades posteriores que foram calculadas após a estimação do modelo. E peguei só dos 18 primeiros beneficiários também. E aí, em seguida, a gente prossegue com a classificação dos elementos por população, que são aí a classificação pensando, cruzando os dados reais com os dados que o modelo estimou. E aí, como isso fica apresentado? Eu utilizei esse comando, depois eu vou voltar nele um pouquinho. E aí, a gente tem acesso a uma tabela com esse formato. E aí, o que ela quer me dizer? Aqui, eu consigo ver a quantidade de beneficiários que, na minha base original, tiveram um evento, né? Aí, aqui no caso, 12 mais 9, 21 beneficiários. E aliás, os beneficiários que não tiveram um evento, e aqui os beneficiários que tiveram um evento, né, que na minha base original eram classificados como 1. E aqui temos 25 beneficiários. E, além disso, também tem como traduzir isso para termos percentuais. Aí aqui a gente tem os dados dessa maneira aqui. Aí aqui, só que aqui elas estão divididas por linha, pensando nos beneficiários que não tiveram um evento, né? Quais deles, no momento que o modelo classificou como realmente eles não tiveram um evento, e quantos beneficiários foram classificados como não, na verdade eles tiveram um evento. E aqui a gente observa que mais da metade da base continuou com o mesmo nível de resposta, né? Ou seja, não teve o evento de acordo com o modelo. Aí, voltando no comando da produção dessa tabela, que tecnicamente também é chamada de tabela de confusão, a gente utiliza o comando table de tabela e a gente insere os seguintes parâmetros. Aqui eu indico o meu primeiro parâmetro
a variável de interesse, que é teve ou não teve o evento, o cardio. E aqui eu tenho que indicar a base de onde ela veio, que é a base CDV, então fica escrito dessa forma. CDV, esse cifrão, cardio. E aí, no próximo parâmetro, eu indico essa classificação dos elementos que está no meu objeto p.l. E aqui, esse parâmetro ele é usado para colocar um nome assim de linha e coluna na tabela. Quais dados foram os dados reais e os dados como ficaram depois da classificação. E aí me dá uma tabela com esse tipo de formato aqui. Aí, uma coisa que era para eu ter colocado aqui, e aí eu fiquei com receio de colocar, é uma análise aprofundada dessa tabela com as medidas de adequação no modelo. Aí eu acabei preferindo deixar isso para colocar lá no script, de maneira mais detalhada. Eu vou disponibilizar isso depois. Mas aqui, basicamente, qual é a primeira análise de a qualidade desse modelo que a gente deve fazer? Verificar quantos daqueles beneficiários que antes eram classificados como não passaram por aquele evento, continuaram sendo classificados dessa maneira. Quanto o meu modelo acertou? E o mesmo a gente pensa também no caso dos beneficiários que tiveram um evento. E aí, de acordo com essa tabela, os beneficiários que eu posso dizer que meu modelo acertou são esses aqui, esses 12 e esses 17. Ou seja, aqui na minha base original, os que não tiveram um evento. Na classificação permaneceu como não tiveram um evento. E os que tiveram um evento na base original, após a classificação, permaneceram com essa mesma classificação. E aí a gente soma esses valores e divide pelo total da tabela, que são 46 beneficiários. E aí, a partir daí, a gente consegue saber, de maneira geral, o quanto que o meu modelo está acertando. E o misclassification seria 1 menos esse valor. É a maneira de eu saber o quanto que o meu modelo está errando. E além dessas medidas, existem outras medidas de adequação, que também podem ser observadas, mas já com essas primeiras aqui, a gente consegue ver de maneira preliminar se eu estou com um bom modelo ou não. E aí, outro ponto importante é que na estimação das probabilidades de ocorrência do evento ou não feitas pelo modelo, analisar aí estipular um ponto de corte em que, por exemplo, trabalhando numa operadora de saúde suplementar, eu poderia definir isso junto com o negócio e dizer, a partir de que probabilidade eu poderia considerar já esse beneficiário como um beneficiário de alto risco a ter alguma doença cardiovascular. E trabalhar com esse ponto de corte também. E aqui eu tenho aí para vocês os sites, né, de onde eu tirei aqueles dados iniciais aí sobre a frequência das doenças cardiovasculares aí no Brasil e no mundo, e os sites que informam esse estudo recente relacionado ao COVID também. Aí é isso, pessoal.